coração. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate coração, de minha boca salta uma voz, como expressão de louvor. A quem por mim morreu, enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida. E que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate coração, de minha boca salta uma voz, como expressão, como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate coração, de minha boca salta uma voz, como expressão de louvor. A quem por mim morreu, Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a nossa luz. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos e todas. Muito bom dia, que o nosso dia seja de alegria, seja de paz, seja de harmonia e, sobretudo, seja de comunhão com o nosso Deus. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para podermos compartilhar da palavra do Senhor, para poder compartilhar desse momento de adoração, de louvor e de comunhão, mesmo que de forma remota, de forma online, mas ligados no mesmo espírito, com o único objetivo e propósito de louvar a Deus, adorar a Deus e receber da sua palavra. Quero dar um alôzinho aí para o Ney Muros, que está dando bom dia para todos, um excelente domingo, ele está dizendo. A nossa querida irmã Nilce Tomás, seja bem-vinda. A Cláudia Fagundes, minha irmã querida, seja bem-vinda. A Elza Muzi está dizendo bom domingo aos irmãos queridos. Ana Lúcia Ferreira, que está conosco, seja bem-vinda, Ana. Continue conosco até o final. A nossa irmã Estelita está dando bom dia. O José Antônio Fagundes, nosso presbítero, que está conosco também. Seja bem-vindo. Bruno Tomás, um abraço, Bruno Tomás, toda a família está conosco também. Está conosco o Jonathan Gomes. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Deus abençoe. E a nossa irmã Nayara. Olha, você pode fazer o seguinte. Você pode compartilhar o link da live no seu grupo de WhatsApp, nos seus amigos aí na sua página do Facebook, para que mais pessoas possam então compartilhar daquilo que Deus tem para nós neste dia. Vou cantar mais uma canção. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, como o crente deve ser. A gente vive uma diversidade muito grande de igreja, de religião, de tantos pensamentos, e a gente precisa de fato sempre estar refletindo sobre como o crente ele deve ser
de fato. Né? Quero dar uma luzinha para a Diana Ellen também, que está conosco, e ela está dando bom dia. A Dilva Lessa também, que está conosco, seja muito bem-vinda. A Eliane Nascimento, lá de Conceição de Macabu, a cantora Eliane, seja bem-vinda. Eliane, Deus abençoe. Vamos dar continuidade então, vai compartilhando a live e vamos estar juntos louvando ao Senhor. E sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. E sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. E sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. E sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. E sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. E sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. E a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Quero dar uma luzinha também para a nossa irmã Joailda Rezende, que está conosco. Seja bem-vinda. Nossa irmã Ana Maria dos Santos, que está conosco, também está dando bom dia. Mas meu amigo, irmão, diácono Josinei, lá da Igreja do Frade, seja muito bem-vindo também, meu amado
Deus o abençoe. A minha cunhada, Camila Seixas, que está conosco. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Nosso querido vereador Daniel Fagundes, aqui da nossa igreja, ele está dizendo bom dia, pastor. Bom dia, Daniel. Um abraço para você e toda a sua casa. Minha esposa Débora Seixas também, que está acompanhando, está dando bom dia a todos. Isso aí, gente, vão compartilhando a live. A Olinda também, Olinda Brandão, lá de Macaé, que acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, Olinda. Nós estamos orando pelos nossos irmãos aí em Macaé, por todas aquelas pessoas que estão passando por essa dificuldade da pandemia, e com certeza o Senhor nos dará a vitória. Irmãos, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, como o crente deve ser. Eu acho interessante porque em um tempo de tanta diversidade, de tantas igrejas, de tantas culturas religiosas diferentes, nós precisamos refletir sobre como nós devemos ser de fato, como cristãos, como crentes que nós somos. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então esteja com o seu coração preparado. Quero dar o alôzinho aqui também para a Rogéria Chaussa. Eu acho que é assim que fala, né? Rogéria Chaussa. Bom dia, ela está dando bom dia. Seja muito bem-vinda, Rogéria. Deus abençoe. A Dilva também está dando bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Quero que você preste atenção nessa letra, porque é uma letra que nos exorta sobre muitas coisas que nós estamos vivendo na igreja. Muitos crentes estão vivendo isso, e isso não é adequado na vida do cristão. Nós vamos aprender sobre isso na palavra. Eu gostaria que você já prestasse atenção sobre isso também na música que nós vamos cantar agora, que tem como título É Proibido Pensar. Essa música é uma composição do João Alexandre e que nos convida a refletir sobre essa diversidade de igreja, de religião, de espiritualidade que nós estamos vivendo nesse tempo. E a pergunta que a gente faz é: como o crente deve ser de fato? Nesse esquema, são sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo, interrompendo a fé dos cansados com suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver, reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pegar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal se apossando dos céus, estão distante do trono caçadores de Deus ao som de um chofar. É mais um ídolo importado, ditas regras pra nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procura alguém pra resolver
encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados com as suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver, reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando a cruz que já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural, e até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando do céu, estão distantes do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. É mais um ídolo importado, dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, yeah. É proibido pensar, yeah. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Amém? Essa música é um protesto, essa música é uma exortação para um evangeliquez, um evangelho deturpado e um evangelho diferente daquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Quero dar mais um alôzinho, eu não sei se eu vou conseguir aqui, quero dar mais um alôzinho para os irmãos que foram entrando. Está conosco a Liz Santos, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Demais irmãos que já entraram conosco, que vocês possam ser abençoados neste dia, para a glória do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Leitura da palavra de Deus feita. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por estarmos aqui, juntamente com os irmãos que nos acompanham, para glorificar o Teu nome, louvar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. Nos ilumina com o Teu Espírito Santo e que possamos nos renovar esta manhã e que possamos Te dar glória e Te glorificar por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu faz e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que cada um e cada uma de nós receba a Tua palavra de coração aberto, para que
a mesma possa operar aquilo que é preciso no nosso ser, no nosso coração, no nosso interior. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Juliana Tomás, seja muito bem-vinda também. A Rosenilton Ferreira, seja bem-vindo. Neuza Gratival, também seja bem-vinda. Neuza, Deus abençoe. Essa palavra, ela nos chama a atenção, porque Jesus está aqui em um momento na casa do seu amigo Lázaro, e eu acredito que talvez eles estivessem ali, toda a família de Lázaro e os discípulos e todos aqueles que estavam presentes nesse momento de comunhão que Jesus estava fazendo, porque o texto diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava lá na casa de Lázaro e estava à mesa com os seus discípulos, e Marta estava ali servindo, Maria estava ali também naquela casa, e eu acredito que todos estavam muito alegres porque Lázaro havia ressuscitado, né? Lázaro que tinha morrido, o Senhor Jesus o ressuscitou, e eles estavam ali naquela comunhão, naquela confraternização, e Jesus naquela mesa, ele é então o centro da atenção das pessoas que estavam ali, e todos estavam à volta de Jesus. E podemos dizer então que aquele dali foi um momento de culto, foi um momento em que as pessoas estavam focadas em Jesus e reunidas no nome de Jesus. E é interessante que cada personagem desse texto, eles vão nos apresentar uma característica do seu personagem que nos faz refletir sobre as características dos crentes que estão à volta de Jesus, que estão dentro de uma igreja, que estão seguindo Jesus de alguma forma. E meditando nessas características, é que a gente vai tentar responder aqui como o crente deve ser. E para tanto, quando nós olhamos para a igreja hoje, nessa diversidade que nós estamos vivendo em todo sentido, várias religiões, várias denominações, isso nos faz refletir como que é ser crente de verdade, porque existem vários pensamentos diferentes. Agora, embora a gente tenha bastante diferenças, a gente vai entender e perceber que isso não é ruim, isso é bom, porque o corpo constituído por Deus é um corpo de diferentes membros, né? Nós não somos iguais, nós somos pessoas diferentes. Então eu creio que cada denominação talvez tenha missão, propósito diferentes para trabalhar em prol do reino de Deus. Então, por exemplo, dentro da igreja nem todo mundo é pastor. Dentro da igreja nem todo mundo é presbítero. Dentro da igreja nem todo mundo é cantor. Mas cada um tem uma vocação. Cada um tem um carisma de ministério que deve ser desenvolvido no corpo para o funcionamento do mesmo. E aí, quando nós estamos olhando aqui para alguns personagens desse texto, nós vamos perceber que existem características desses irmãos que estão aqui que nós precisamos abarcá-las para o contexto da nossa igreja. No entanto, não obstante as nossas diferenças, nem todos que fazem parte do corpo de Cristo ou da igreja do Senhor, embora estejam entre nós, significa que é um crente de verdade. Não significa que seja um crente de verdade. Então, é por isso que nós devemos nos avaliar e analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, para ver se de fato nós somos cristãos, se de fato que nós somos crentes, porque nem todos são. Conforme o Evangelho de João, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 19,
lá você vai ver que o apóstolo escreve o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Então o apóstolo João está falando aqui sobre pessoas que estavam com eles, mas não permaneceram, saíram do meio deles, porque na verdade não eram verdadeiros cristãos. Então, às vezes, quando a palavra de Deus aperta um pouquinho as pessoas saem, porque não são de fato cristãos. Mas quando é um evangeliquez, né? Quando é um evangelho fácil, quando é um evangelho de porta larga, quando é um evangelho onde as portas estão abertas para o mundanismo, então essas pessoas permanecem ali porque estão enganando e sendo enganadas. Então esse texto é relevante porque nos faz refletir sobre nós mesmos, como cristãos que nós somos, para avaliar se de fato estamos sendo crentes. Vamos observar então algumas características de alguns personagens dentro desse texto. O primeiro personagem que eu quero destacar aqui é Lázaro. E Lázaro vai nos dar uma referência do crente Lázaro. O texto diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quem é Lázaro? Lázaro é um cristão que havia morrido, mas Jesus Cristo o ressuscitou. Isto é, ele nasceu de novo. Esta é a característica de Lázaro. Lázaro é o crente que nasceu de novo. E esse novo nascimento é a primeira característica do cristão. O crente que não nasce de novo, ele só é crente, mas ainda não se tornou cristão. Para que ele ande como Jesus andou, para que ele siga o caminho do Senhor, para que ele seja verdadeiramente cristão, é preciso nascer de novo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o nascimento, novamente, a saber, o nascimento espiritual, é uma necessidade, é uma obrigação de todos aqueles que estão seguindo a Cristo. Isso significa que o velho homem deve morrer. A velha criatura já não existe mais. As velhas manias, os velhos costumes, os velhos pecados, as velhas atitudes, essas coisas devem morrer. Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura, que agora você está parecido e parecida com o Senhor Jesus Cristo. E isso significa o crente nascer de novo. Então, quando a gente olha para o personagem de Lázaro, a gente percebe essa primeira característica que o cristão deve ter. Assim como Lázaro, de forma literal, nasceu de novo, nós, de forma espiritual, precisamos também nascer de novo. E se nós olharmos para a vida de Lázaro, quem foi Lázaro? O que Lázaro desenvolveu? Apesar da Bíblia não falar muito sobre Lázaro, mas nós vamos perceber algumas coisas cruciais que a gente pode tomá-las como características do crente que nasce de novo. E a primeira característica do crente que nasce de novo é que esse crente se torna amigo de Jesus. Lázaro, ele era um grande amigo de Jesus. Ele é tão amigo de Jesus que quando Jesus soube da morte dele, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus sentiu a dor do luto, da perda do amigo. Porque eles tinham uma amizade muito contundente, uma amizade muito real, uma amizade muito sincera. Lázaro é aquele que Jesus amava. Então, quando nós nascemos de novo,
de fato, a primeira coisa que nós desenvolvemos como verdadeiros cristãos é a nossa amizade para com Deus, para com Cristo. E a pergunta que nós fazemos é: você é amigo de Jesus? Nós temos desenvolvido a nossa amizade a Jesus? O amigo é aquele que está junto em todos os momentos, em todas as horas, momentos bons, de alegria, mas também nos momentos ruins, de tristeza. O amigo é aquele que compartilha a dor, o problema. Então, quando nós nos tornamos amigos de Jesus, de verdade, nós nos tornamos mais íntimos dele. Sendo assim, nós não queremos esconder as coisas dele. Nós nos abrimos com ele. Nós nos revelamos para ele aquilo que nós sentimos, apesar dele já saber, mas a gente faz isso pela amizade, porque sabemos que podemos contar com Jesus. E o amigo, ele quer o bem para o outro. Jesus, como nosso amigo, quer o nosso bem. E nós, como amigos de Jesus, nós queremos fazer o bem ao outro, porque se nós estamos fazendo bem ao outro, nós estamos fazendo este bem ao Senhor Jesus Cristo. Agora, se você está fazendo mal ao outro, se você está prejudicando o outro, você está fazendo isso com Jesus Cristo e não está sendo amigo dele. Então, a primeira coisa, no nosso nascimento, no nosso novo nascimento, quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo e nascemos de novo, nós desenvolvemos a nossa amizade para com Ele. E essa amizade que nós desenvolvemos com Cristo, ela é refletida com as outras pessoas. Aquilo que as nossas atitudes com as outras pessoas. Se nós fazemos bem às outras pessoas, se nós fazemos bem àqueles que nos cercam ou estamos fazendo mal a essas pessoas. Então, através disso, nós podemos avaliar se de fato nós somos crente Lázaro, se nascemos de novo e estamos desenvolvendo a nossa amizade com Jesus. Há uma segunda característica do crente Lázaro, que Lázaro também, ele é uma pessoa fiel a Jesus. Tanto é que Jesus tinha uma amizade boa com Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e quando se é amigo, se é fiel. Quando a gente é amigo do outro, de fato, de verdade, com sinceridade no coração, nós somos fiéis a essa pessoa. Nós não vamos traí-la, nós não vamos enganá-la, nós não vamos fazer barganha com essa pessoa. O nosso desejo é estar com essa pessoa por fidelidade, por amar essa pessoa. Então, o cristão nascido de novo, ele além de ser amigo de Jesus, ele é fiel a Jesus. Tudo que ele faz para Deus, ele faz por amizade, por amor, por servir a Cristo em espírito e em verdade. Não por barganha, não para ganhar alguma coisa, para alcançar algum benefício. Não, mas você faz pela amizade, por prazer e pela fidelidade, por saber que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo. Mas quando nós olhamos para Lázaro, nós vamos perceber uma terceira característica de um crente nascido de novo. Ou seja, Lázaro estava à mesa com Jesus, sentado com Jesus. E quando nós falamos de mesa, ela pode tipificar comunhão, porque a mesa é o lugar do partir do pão, é o lugar da comunhão, com os familiares, com as pessoas que nós amamos. E Jesus estava ali naquela mesa, naquele momento de comunhão, e Lázaro estava à mesa com Jesus. Isso tipifica que Lázaro tinha comunhão plena com Cristo. Ele estava junto com Cristo à mesa, naquela comunhão. E a comunhão aponta para a nossa santidade. A comunhão aponta para a nossa santidade com Deus, que não significa que nós não vamos errar, que não significa que nós não vamos cair, mas significa que o seu coração é contrito, que o seu coração é quebrantado, e que quando você comete um deslize,
quando você comete uma falha, você imediatamente você se arrepende, confessa os pecados, né, e pede perdão ao Senhor. Então, nesse ponto, nós precisamos ter comunhão plena com o Senhor. Nós precisamos desenvolver a nossa comunhão plena para estar na mesa do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, para comungar o Senhor não só uma vez por mês na celebração da ceia, mas todos os dias, ao acordar bem cedo, de manhã e ver o dia, como nós cantamos aqui no início, nós já precisamos então louvar ao Senhor e ter essa comunhão plena com Ele. Então, o crente Lázaro, ele é nascido de novo. E esse novo nascimento desenvolve uma verdadeira amizade com Cristo, desenvolve a sua fidelidade para com Deus e desenvolve a sua comunhão plena com o Espírito Santo. Mas há um segundo personagem que é o personagem de Marta. O texto diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Lázaro está com Jesus Cristo à mesa. Marta não está à mesa com Jesus Cristo, porque Marta está ocupada em uma outra coisa. Ela está servindo os discípulos, a Jesus Cristo, a Lázaro e todos os que estão à mesa. E aqui eu aprendo uma terceira característica de como o crente deve ser. Além de ser nascido de novo, o crente precisa ser obreiro. O crente, ele não se torna crente só para sentar no banco da igreja, ouvir a palavra do pastor e ir para casa. Não desenvolver nenhum ministério, não desenvolver nenhum serviço, não desenvolver nenhum trabalho. Perceba que Marta está aqui trabalhando. Marta está aqui servindo. E para tanto, uma terceira característica que o crente deve desenvolver é o seu serviço a Deus. O crente precisa servi-lo de alguma forma, não só no louvor, na adoração, mas no serviço da obra do Senhor. O crente precisa estar servindo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 26, vai dizer o seguinte: Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: quem me serve precisa seguir-me. Isso faz a gente meditar, porque esse texto nos chama a atenção quando Jesus fala que quem serve a Ele precisa segui-lo. Significa dizer que muitas pessoas trabalham, mas não servem. Muitas pessoas trabalham, mas não servem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando no serviço na igreja, achando que está fazendo para o Senhor, mas estão fazendo para si mesma. Estão fazendo para auto se promover, estão fazendo para ganharem reconhecimentos, aplausos. E então, não é esse tipo de serviço que nós estamos falando. O estar servindo na casa de Deus, como Marta estava, não é para se aparecer, não é para fazer barganha e ganhar alguma coisa em troca de Deus, mas é para fazer isso com alegria, para fazer isso com o coração aberto, simplesmente pelo prazer de servir e pela motivação de estar servindo na casa de Deus. Então, a gente precisa avaliar se aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, se o nosso serviço, aquilo que nós entregamos no altar, aquilo que nós oferecemos, será que é por barganha? Será que é para ganhar alguma coisa em troca? Será que é para aparecer? Será que é para receber aplauso? Será que é para ser reconhecido por aqueles que estão nos olhando? Então fica aqui a pergunta. E quando nós servimos ao Senhor,
este nosso serviço, ele precisa estar pautado em 3 características que vão discernir se o serviço é de fato um serviço de coração aberto para Deus ou um serviço para nós mesmos. E a primeira característica é a motivação. Qual é a nossa motivação em estar fazendo determinada coisa para Deus? A nossa motivação, ela deve ser servir a Deus e não ser servido. Este é o primeiro ponto. Muitas pessoas estão vindo para a igreja apenas para serem servidas e não servirem a Deus. Então, elas chegam, elas querem exigir as coisas, elas querem que a igreja faça determinadas coisas para elas, né? Mas elas não estão ali com o coração para servir ao Senhor, mas querem ser servidas. E quando faz, querem ter alguma recompensa, né? Querem ter alguma coisa em troca para fazer aquilo. E, para tanto, a sua motivação é errada. A motivação do verdadeiro crente no serviço ao Senhor está em servir e não ser servido. Você vai perceber dentro desse texto e no seu contexto que Marta está alegre, né, em servir ao Senhor, e ela está fazendo ali com o coração aberto, não para ser servida pelo mestre, mas para servir, porque para ela é uma honra o mestre estar ali dentro da sua casa. Segunda característica que vai discernir se o nosso serviço é verdadeiro, né, é sincero para Deus, é que quando nós estamos servindo de verdade, nós não reclamamos do serviço, mas nós fazemos por compromisso que nós temos com a casa de Deus e com o Senhor. Porque às vezes tem pessoas que trabalham na casa de Deus, trabalham na igreja, né, mas elas estão sempre reclamando, estão sempre murmurando de alguma coisa, e para tanto ela não está fazendo por compromisso com o Senhor, mas ela está fazendo para o outro, está fazendo para a pessoa, por isso que ela reclama. Porque se ela estivesse fazendo de fato para Deus, por que ela então estaria reclamando, né? Se ela não está fazendo para o outro, ela está fazendo para Deus. Mas aí a gente vê muitas brigas dentro da igreja, né? Muitas vezes por conta das pessoas acharem que estão fazendo serviço para o pastor, que está fazendo um serviço para o obreiro, para o irmão. Não, a gente faz para Deus. E se nós fazemos para Deus, tudo que vier à nossa mão, né, conforme a nossa condição, nós devemos fazer. Devemos fazer, mas sabendo que estamos fazendo para Deus. E isso é ter compromisso com a obra de Deus. Então, quem tem compromisso com a obra de Deus está fazendo alguma coisa, está desenvolvendo algum trabalho na igreja, está desenvolvendo algum ministério para o crescimento da obra do Senhor, né? E não para agradar alguém, porque se nós formos fazer para agradar alguém, nem Jesus agradou todo mundo, e certamente nós vamos reclamar, porque isso não vai dar certo. Então, nós devemos fazer o serviço sem reclamação, mas com compromisso com Deus, porque estamos fazendo para Ele. E para tanto, nós como verdadeiros crentes, nós devemos estar servindo na casa de Deus. E dentro dessa característica também, há uma terceira característica para a gente discernir se de fato estamos servindo a Deus, que é o nosso prazer. Será que nós temos de fato prazer em servir com alegria no serviço ao Senhor, ou nós fazemos apenas por obrigação, porque precisamos fazer, né, de alguma forma? É preciso ter prazer no nosso serviço, é preciso ter alegria em servir. O próprio salmista, no Salmo 100, um salmo muito conhecido, no versículo 2, ele vai dizer: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então, nós precisamos desenvolver a nossa alegria no serviço
a Deus, né? Então, o crente deve ser como Marta, está servindo, trabalhando para o Mestre, em torno do Mestre, servindo ao Mestre. Não é o pastor, não são os obreiros, mas é o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós façamos isso com prazer, com alegria em servir. O terceiro personagem que a gente vê aqui nesse texto é o personagem de Maria. O texto diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Esse personagem aqui de Maria nos chama a atenção porque Maria faz algo extraordinário. Maria faz algo que poderíamos chamar de, naquele momento, algo inovador, né? Algo que ninguém esperava, algo totalmente extravagante. Só que ela faz isso de coração aberto, com toda a sinceridade. O que Maria faz? Maria pega o seu melhor perfume. Maria pega aquilo que ela tem de melhor e ela oferece para Jesus, né? Banhando Jesus com o seu perfume, de forma que aquele cheiro suave daquele perfume caro, caríssimo, enche toda a casa, né? Invade toda aquela casa que eles estavam. E Maria faz isso porque Jesus está ali. Maria quer adorar Jesus. Maria quer mostrar a sua devoção a Jesus. E por isso ela dá o seu melhor naquele momento. E aqui eu aprendo que o verdadeiro crente, ele deve ser um crente devoto, com uma adoração sincera, com uma adoração espontânea, de coração aberto, a ponto de entregar tudo que tem, tudo que ele é, diante do altar do Senhor. E quando nós falamos sobre entregar tudo que tem, eu não estou falando do seu dinheiro, eu não estou falando das suas riquezas, das suas propriedades, né? Das suas fazendas. Não estou falando disso, eu estou falando do seu coração, né? Que é o que você tem de mais valor. Então, quando a gente olha para Maria e a gente vê ela entregando aquilo ao Senhor Jesus, aquele perfume caríssimo, ela está dando o seu melhor, mostrando para Deus: Senhor, isso aqui para mim não tem valor, o Senhor é o que eu valorizo, por isso eu te dou o que eu tenho de melhor. Então, Maria nos ensina a verdadeira devoção, é quando a gente dá tudo que a gente tem de nós mesmos. E aí, a gente pode desenvolver aqui 3 características de um crente devoto, né? Como que esse crente deve ser na sua devoção? Em primeiro lugar, esse crente deve ser generoso na obra do Senhor. Sabia que às vezes tem pessoas perto da gente que são pessoas mesquinhas, são pessoas pão duras, né? São pessoas que suas mãos estão sempre fechadas. E eu não estou falando isso para convencer o seu coração de dar alguma coisa para obra. Não é esse o mérito aqui. O que eu estou falando para você é que quando nós estamos com as nossas mãos fechadas, seja na obra de Deus, seja para a nossa família, seja no nosso trabalho, seja com as pessoas à nossa volta, nunca vai sair nada da sua mão, mas também nunca vai vir nada para você, porque você é mesquinho, você é pão duro, tem as mãos fechadas. Então, quando nós somos generosos, é a lei da semeadura. Isso volta para a gente, essa generosidade volta para a gente. E quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Agora, é claro que aqui não está a questão de fazer barganha. Vou ser generoso para poder receber as bênçãos do Senhor. Não.
Isso é algo que você precisa trabalhar em você para fazer não por barganha, mas para fazer com sinceridade, de coração aberto, porque a própria palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando nós desenvolvemos a nossa generosidade para com as pessoas, para com a obra de Deus, né, para com aqueles que precisam, quando nós desenvolvemos isso, nós vamos ser muito mais felizes do que propriamente estar recebendo alguma coisa de volta. Então, a Bíblia não diz é dando que se recebe, como nós ouvimos muita gente falando isso equivocadamente. Mas a Bíblia diz que há muito mais felicidade em dar do que receber. Então, como crente devoto, como crente verdadeiro, eu devo desenvolver a minha generosidade, não só para com a obra de Deus, mas para com as pessoas, para com os amigos. Ser generoso é uma virtude que nós precisamos abarcar, é uma virtude que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi generoso ao entregar o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu melhor, o próprio Deus entregou o seu melhor para nos salvar. Ele foi generoso demais para conosco. Então, generosidade é uma prática que nós precisamos desenvolver no ato de sermos cristãos. Dentro dessa nossa devoção, conforme a gente aprende aqui com Maria, segundo ponto que nós precisamos desenvolver é que nós precisamos ser também prestativo, né? Maria, ela está sendo prestativa, porque ela está ali naquele ato de dar alguma coisa, de entregar alguma coisa. E quando a gente pensa na nossa oferta, né, no nosso dízimo, por exemplo, naquilo que nós entregamos, hoje em dia, né, muita gente fica criticando na internet sobre dízimo, se é certo ou não dar dízimo, que para que dar dízimo, que a Bíblia não obriga ninguém a dar dízimo. Meu irmão, o dízimo, a gente entrega o dízimo com generosidade no nosso coração, com fidelidade a Deus, porque Deus não precisa, né, da nossa oferta, do nosso dízimo. Deus não precisa, mas a igreja precisa, né? A missão precisa, né? Para a gente estar aqui agora, por exemplo, fazendo essa live, eu estou aqui gastando luz, eu estou gastando minha energia, estou gastando meus equipamentos que eu tenho aqui. Só que isso aqui hoje está sendo a minha oferta para a casa de Deus, né? Lá na igreja tem o ar-condicionado, tem o ventilador, tem os equipamentos, os instrumentos, tem os bancos, né, que as pessoas sentam de forma confortável, né? Tem o aluguel da igreja, tem tantas coisas, tem a missão que a gente faz. O seu dízimo é para isso, né? Sua oferta é para isso. Então, a gente, quando oferta na casa do Senhor, a gente é prestativo, a gente está prestando um serviço na obra de Deus. Então, quando nós olhamos para essa oferta de Marta, a gente pensa nessa segunda característica, dentro desse ponto da devoção, que nós precisamos desenvolver. Nós temos que estar prestativos. Se nós, às vezes, você não precisa pensar em dinheiro ou material, mas você pode ser prestativo com o seu serviço, né? Você ajudar no serviço da igreja, numa limpeza, numa coisa, sei lá, tem muitas coisas que a gente pode desenvolver na casa do Senhor. Então, quando nós somos de fato crentes devotos, nós somos generosos e nós somos prestativos. Mas em terceiro lugar, a gente vai ver que esses crentes devotos, esses crentes que são generosos, esses crentes que são prestativos na igreja e na sua casa, na sua família, no seu trabalho, junto aos seus amigos,
esses crentes também ele desenvolve uma terceira característica que é extraordinária. Ou seja, este é um crente que contagia. Perceba que quando Maria derramou aquele perfume no Senhor, toda aquela casa sentiu o cheiro daquele perfume. Toda aquela casa foi contagiada, né, por aquele aroma da oferta de Maria. E a pessoa contagiante, o crente contagiante, ele é assim. Aonde ele chega, ele toca as pessoas. Aonde ele chega, as pessoas se sentem bem em estar na presença dele. Não se sentem mal em estar na presença dele, mas ele traz alegria. Ele contagia as pessoas, né? E uma das coisas que nós temos sentido falta nesse tempo de egocentrismo, né? Esse tempo de individualismo, são pessoas contagiantes. As pessoas no trabalho não são contagiantes. As pessoas estão emburradas por causa da labuta da vida. As pessoas estão entristecidas. Mas quando chega um crente de verdade na igreja ou em qualquer outro lugar, quando ele é crente de verdade, um crente devoto, ele contagia o seu ambiente. Então nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Agora, existe um terceiro personagem aqui, que esse personagem vai nos mostrar o crente que nós não devemos ser. Porque existem crentes assim também. E esse tipo de crente nós não devemos ser. A saber, o crente murmurador. Veja que no próximo verso, depois que Maria unge os pés de Jesus, Judas Iscariotes, que é um discípulo do Senhor, ele vai murmurar. Ele diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Perceba que Judas aqui, um discípulo do Senhor, que haveria de traí-lo mais à frente, perceba que ele não é um crente de verdade. E o primeiro sinal em um crente que não é cristão de verdade é a sua murmuração. Este crente é murmurador, ele reclama de tudo e de todos, ele reclama daquilo que acontece no seu entorno, ele reclama se o irmão está fazendo a obra, ele acha que talvez ele poderia fazer melhor, então ele reclama e murmura. Então, Judas, ele apresenta aqui um tipo de crente murmurador. Esse tipo nós não devemos ser. E o crente murmurador, nós vamos perceber que ele vai desenvolver 3 características. E a primeira é o seu interesse. Ele está ali no nosso meio, né? Por isso que o apóstolo vai dizer em 1 João, no capítulo 2, versículo 19, que eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Então Judas, apesar de estar ali como discípulo de Jesus, ele não era um verdadeiro cristão. Ele estava ali por interesse, né? Ele estava ali motivado pelos seus interesses particulares. E hoje, né, nessa diversidade de religião, nessa cultura diversa de espiritualidade, nós temos percebido que as pessoas têm sido abarcadas não pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo, mas por causa daquilo que tem se pregado no afã de impulsionar o interesse das pessoas. Então, quando você recebe um convite, vem para a igreja, que você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida, que você vai prosperar. Quando esse tipo de evangelho falso é pregado,
as pessoas acabam vindo para Jesus não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que ela pode conseguir com Jesus. Então, a sua motivação em estar ali é puro interesse. E esse crente certamente não será um crente sincero, né? Ele não será um cristão verdadeiro, mas ele está ali puramente por interesse. Quando nós olhamos para Judas, nós vamos ver não só essa característica de interesse dele, mas também essa característica de ambição, né? Ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata, né? Ele vai mostrar a sua ambição em conquistar ali os bens materiais, né? A riqueza, a prosperidade. Então, ele é uma pessoa ambiciosa, né? E o crente murmurador, ele desenvolve essa ambição. É aquele crente que às vezes quer puxar o tapete do outro, pegar o lugar do outro, né? Ele acha que se fosse ele o líder, ele fazia melhor, ele faria melhor, né? Então a gente percebe que esse tipo de crente nós não devemos ser. Há uma terceira característica aqui em Judas, que a gente vê isso também no crente murmurador, que é a ser traiçoeiro, né? Judas traiu Jesus, traiu o Mestre, traiu o Filho de Deus. Então Judas era um falso amigo, Judas era um traidor. E a pergunta que nós fazemos é: existe esse tipo de gente, de crente, de discípulo no nosso meio, que trai o outro, né? Que puxa o tapete do outro, que vende o outro, que valoriza mais o ter do outro do que o ser do outro, né? Existe em nosso meio? Existe, claro que existe. Por isso, a relevância da gente fazer uma autoanálise no nosso cristianismo, né? E ver se de fato nós estamos sendo cristãos ou apenas crentes, ou apenas alguém que gosta da religião, gosta de ser crente, mas precisamos nos avaliar se somos de fato cristãos. Então, a gente viu aqui 4 personagens e percebemos aqui como o crente deve ser. E fechamos aqui dizendo o que o crente não pode ser. Então, para a conclusão, o crente deve ser, em primeiro lugar, como a gente viu em Lázaro, ele deve ser nascido de novo. O crente pode ser crente a vida inteira sem se tornar de fato cristão. Então, para ele se tornar de fato cristão, o crente precisa nascer de novo. Como Lázaro, ele nasceu de forma literal, nós precisamos nascer de forma espiritual. O crente que nasce de novo, tornando-se um verdadeiro cristão, ele é então amigo de Deus, ele é fiel a Jesus Cristo e ele está sempre em comunhão à mesa com Deus, apesar das suas limitações e dificuldades. Em segundo lugar, nós vimos aqui no personagem Marta que o crente ele deve ser obreiro da casa do Senhor. Ele deve estar servindo com seus carismas de ministério na casa do Senhor de alguma forma, desenvolvendo a sua vocação e as suas potencialidades para o desenvolvimento do reino do Senhor, para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, ninguém foi abarcado por Cristo, foi eleito por Cristo apenas para esperar a salvação, mas todos nós devemos estar desenvolvendo o nosso serviço, o nosso trabalho do Senhor. E esse crente que está servindo, ele não vem à casa de Deus, ele não serve para ser servido, mas ele serve porque a sua motivação está em servir ao Senhor e não ser servido. Ele serve sem reclamação, porque ele faz isso com compromisso. E ele tem prazer em servir, e para tanto ele faz com alegria o serviço do Senhor. E em terceiro lugar, a gente viu no personagem Maria,
que o verdadeiro cristão, ele é um crente que deve ser generoso para com a obra do Senhor, conforme Maria foi, derramando aquele bálsamo, aquele perfume caríssimo. Ele deve ser prestativo na igreja, né? Estar pronto para cooperar na obra do Senhor. E ele deve ser uma pessoa contagiante, uma pessoa que onde chega contagia o ambiente, motiva as outras pessoas, alegra as outras pessoas, né? Traz esperança para as outras pessoas. Nós precisamos desse tempo de tantas pessoas derrotadas, de tantas pessoas frustradas, de tantas pessoas cabisbaixas. Nós precisamos desenvolver, né, essa característica de ser contagiante aonde quer que nós estejamos. E em último lugar, a gente viu aquilo que nós não devemos ser, baseado no personagem Judas, que também era um crente, um discípulo, mas não era um verdadeiro cristão. E Judas é então alguém aqui murmurador. E o crente murmurador, ele é um crente que está ali apenas por interesse. Ele é um crente que está ali por pura ambição. E ele é um crente traiçoeiro. Que essa palavra nos chama, essa palavra ela nos convida a refletir sobre como nós devemos ser como crentes, sendo cristãos verdadeiros nos dias que nós estamos vivendo. E você possa desenvolver essas 3 características que nós falamos aqui todos os dias. Todos os dias você ser um crente nascido de novo. Todos os dias você ser um crente que está servindo ao Senhor. E todos os dias você ser um crente devoto ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus assim então nos abençoe, que Deus continue falando aos corações dos irmãos. Eu quero dar mais um alôzinho aqui, né, para os irmãos. A Márcia Daut, da Assembleia de Deus Herdeiro de Sião, lá de Macaé. Seja muito bem-vinda, Márcia, obrigado pela sua participação. Nossa irmã Estelita Melo, né, está aqui conosco. O Gui Sandra, que está conosco também, seja bem-vinda, bem-vindo. Quem mais? A Marlene Lessa está também conosco, seja bem-vinda, Marlene. O William Pachini, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Lídia Gratival também, lá da Igreja Presbiteriana do Sana, seja bem-vinda. A nossa querida irmã Genesi, que está dizendo bom dia, amado pastor Josué e todos os queridos, Deus, paz a todos. Mas quem que está conosco? Simone Maforte, que está conosco. O reverendo Carlos Magno, um abraço, meu amigo, está conosco também. A Nayara Andrade, já falei, né? A Eva Gratival também está conosco, lá da Igreja do Frade. Cláudia Ribeiro, aqui da Igreja Católica, e Maria Mendonça, seja muito bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe você. A Neuzimar Alessa, aqui da nossa igreja, Deus abençoe. A Ilza Muzi, Deus abençoe. A Nilzete Gomes, lá do Frade também, Deus abençoe. Muita gente do Frade, do Sana, que estão sempre com a gente. É sempre uma alegria para mim tê-los aqui também. A gente conhece os irmãos, já passamos um tempo com os irmãos, a gente tem muita saudade dos irmãos. A Juliana Tomás está conosco. Amém. Olha, que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue edificando os irmãos com a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil por conta da pandemia e a gente está vivendo um momento de muito conflito de pensamento, interesses políticos, interesses mesquinhos, e nós precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelo nosso país e precisamos interceder para que o Senhor nos dê a vitória. Eu quero orar nesse momento e quero chamar a você para orar junto comigo e logo após nós vamos encerrar com uma canção. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos por este momento de live, nós agradecemos
por todas as pessoas que estão junto comigo neste momento. Nós oramos por elas nesse momento, pedimos as bênçãos do Senhor sobre elas, que o Senhor venha com a cura, que o Senhor venha com o livramento, que o Senhor venha com a salvação, que o Senhor venha com o seu agir, com a sua provisão para a vida de todo aquele e aquela que está aqui, Senhor, nessa mesma unidade de fé, de comunhão, intercedendo e pedindo junto comigo as misericórdias do Senhor. Te entregamos o nosso país nas tuas mãos, Senhor. Te entregamos a situação presente que o mundo está vivendo, e aqui, Pai, nós unimos a voz do clamor com tantos clamores que estão sendo feitos para te pedir, ó Pai, nos dê, ó Deus, o livramento deste mal que tem atingido tantas pessoas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão perdendo alguma coisa, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão morrendo. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar salvação para essa questão nesse tempo, que o Senhor venha nos libertar dessa opressão e dessa situação que nós estamos vivendo. Nós te pedimos isso para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você. Logo mais, nós vamos ter, a partir das 18 horas, a nossa segunda live de hoje com o nosso culto. E espero vocês junto comigo, tá bom? Deus abençoe. Até mais tarde. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os seus olhos pra Deus, justo juiz. Deus abençoe vocês. Até logo mais, se Deus quiser.